O Tabernáculo de Moisés. Parte 12. No vídeo anterior, exploramos a Arca da Aliança, que continha 3 objetos significativos: as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Cada um desses itens simbolizava aspectos essenciais da aliança de Deus com seu povo. Neste vídeo, vamos nos aprofundar no segundo objeto da mobília do tabernáculo, a mesa dos pães da presença, que foi projetada para ser uma peça fundamental do lugar santo. Vamos ao conteúdo. A mesa dos pães da presença, ou da proposição. Este é o segundo objeto da mobília a ser construído. Era uma mesa feita com madeira de acácia, revestida com ouro e colocada no santuário em localização diretamente oposta ao candelabro de ouro no lugar santo, de modo que a luz do candelabro a iluminava. Depois de pronta, ela foi colocada no lado norte do lugar santo. Nela deveriam ser colocados 12 pães que deveriam ser partilhados pelos sacerdotes da tribo de Levi. Nomes designados para a mesa dos pães da presença. 1. Mesa dos pães da presença. E sobre a mesa porás o pão da presença, diante de mim, continuamente. Êxodo 25, verso 30. 2. Mesa de madeira de acácia. Farás também uma mesa de madeira de acácia, o comprimento será de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Êxodo 25, verso 23. 3. Mesa de ouro puro. E sobre a mesa pura porás os pães da presença, para que estejam diante de mim continuamente. Levítico 24, verso 6. 4. Mesa. A mesa, com todos os seus utensílios, e o pão da presença, para a disposição contínua. Êxodo 39, verso 36. 5. Mesa de ouro. Também fez os utensílios da casa do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da presença. 1 Reis 7, verso 48. Templo de Salomão. A mesa dos pães da presença simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo como o pão da vida para seu povo e aponta para a mesa do Senhor, ceia, presente na Igreja do Novo Testamento, que é o corpo de Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 1 Coríntios 11, verso 23. A mesa, a grelha do altar de bronze e a arca da aliança eram da mesma altura. A mesma altura significa o mesmo padrão e o mesmo nível estabelecido diante de Deus. Isso significa que, começando no trono do juízo, podemos ir à mesa dos pães da presença e ter comunhão com Deus e seus sacerdotes, com base no sangue aspergido sobre o trono de misericórdia. Referências bíblicas e seus significados. Faça uma moldura, coroa, de ouro a seu redor. Êxodo 25, verso 24 e 25. Fez-lhe também uma moldura de ouro ao redor, de mão a mão, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor da moldura. Fez-lhe também 4 argolas de ouro para os seus 4 cantos, 2 de um lado e 2 do outro. Êxodo 37, verso 11 e 12. Ao compararmos Êxodo 25, verso 24 e 25 com Êxodo 37, verso 11 e 12, descobrimos que a mesa tinha uma dupla coroa ao redor da borda com a largura de uma mão entre as coroas. A largura de uma mão era uma espécie de borda entre as coroas e os demais utensílios. Ela também servia como proteção para impedir que os objetos caíssem da mesa. Somente a mão de Cristo é capaz de nos guardar. As mãos de Jesus são perfuradas com cravos. E se alguém lhe disser, que ferimentos são estes nas tuas mãos, ele responderá, fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias 13, verso 6. No Antigo Testamento, coroas aparecem relacionadas a 2 cargos. O primeiro diz respeito à mitra do sumo sacerdote, também chamada de coroa sagrada. E porás a mitra sobre a cabeça dele, e colocarás a coroa sagrada sobre a mitra. Êxodo 29, verso 6, e o segundo cargo caracterizado era pela coroa de rei. Esta dupla moldura ou coroa aponta para ambos fatos nele. Ele é coroado rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, pois nele estas funções estavam unidas.
3 peças da mobília do tabernáculo tinham molduras ou coroas de ouro, a saber, a arca da aliança, a mesa dos pães da presença e o altar de ouro do incenso. A mesa em trânsito. Coberturas. Pano azul. É considerado como o Espírito Santo que estava sobre o verdadeiro pão. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4 verso 18, e é considerado também como Cristo como o Senhor dos céus. O primeiro homem, da terra, é terreno, o segundo homem é o Senhor do céu. 1 Coríntios 15 verso 47. Pano vermelho. Simbolizando um sacrifício de sangue e referindo-se à centralidade da pessoa de Jesus que ofereceu seu corpo em sacrifício. Este pano deveria ser colocado sobre os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias. Couro. Para o homem natural não havia beleza alguma em sua aparência. Assim como muitos se espantaram dele, a ponto de ter o seu aspecto desfigurado mais do que qualquer outro homem e a sua forma mais do que a dos filhos dos homens. Isaías 52 verso 14. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso. Farás também as vasilhas para as suas ofertas, e as suas conchas, e as suas taças, e os seus bacias, para as libações, de ouro puro as farás. Êxodo 25 verso 29. Vários utensílios eram usados em função desta mesa. O profeta Isaías, referindo-se aos utensílios do Senhor, declarou: sejam puros, vocês, que transportam os utensílios do Senhor. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa impura, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Isaías 52 verso 11. Havia basicamente 3 tipos de utensílios na mesa dos pães da presença. Pratos. Eram utilizados para carregar a farinha amassada com azeite, oferta de cereal. E a sua oferta foi um prato de prata, o qual pesava 130 siclos, cheio de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Números 7 verso 13. Recipientes para incenso. Quando os sacerdotes comiam na mesa dos pães da presença, à luz do candelabro de ouro, eles queimavam incenso ao Senhor no altar de ouro. Desta forma, havia uma relação entre estes 3 utensílios, significando que quando participamos da mesa do Senhor, à luz de sua presença, enviamos incenso na forma de oração, louvor e adoração para o Senhor Jesus. E porá sobre cada fileira incenso puro, que será para o pão por memorial, como oferta queimável ao Senhor. Levítico 24 verso 7. Tigelas e bacias. Na Septuaginta eram chamados de jarras e taças porque no hebraico a palavra traz o sentido de cálice. Estes cálices continham vinho que era servido em conexão a esta mesa em libação diante do Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um rim por cada cordeiro. No santo lugar, derramarás a libação de vinho ao Senhor, como oferta queimada. Números 28 verso 7. Ela era usada unicamente junto à mesa da presença e em mais nenhum outro móvel do lugar santo. Não ofereçais sobre ela incenso estranho, nem oferta queimada, nem oferta de manjares, nem derrameis sobre ela libação. Êxodo 30 verso 9. O simbolismo aqui é evidente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 1 Coríntios 11 verso 23, a ceia do Senhor. Pão e vinho. Apanhe da melhor farinha e asse. Tomarás da farinha fina do trigo, e dela farás 12 pães, cada um com 2/10 de efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. Levítico 24 verso 5. Vemos aqui que realmente havia uma receita divina para preparar o pão. Primeiramente era preciso conseguir a melhor farinha, obtida de grãos inteiros do trigo. Para que este trigo se tornasse adequado para a fabricação do pão e de outros alimentos, ele tinha de ser triturado até virar pó.
Assim, a melhor farinha representa as tribulações, tentações, provações e sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, que assim como o grão de trigo, foi esmagado e quebrado para tornar-se o nosso pão da vida. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, dá muito fruto. João 12 verso 24. Como na melhor farinha, nele não havia nenhuma impureza em sua humanidade perfeita e sem pecado. O pão para servir de alimento precisa ser assado. O fogo aqui representa o intenso sofrimento do Filho de Deus no Calvário para se tornar o nosso pão. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12 verso 29. 12 pães. Levítico 24 verso 5. Havia 12 pães na mesa, um para cada tribo no acampamento de Israel. Todas as tribos estavam representadas diante do Senhor. Cada membro do corpo de Cristo participa daquele único pão. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 10 verso 17. Esta é a unidade do corpo de Cristo. Estes 12 pães tinham um formato redondo com um buraco no meio. O termo em hebraico amplia este conceito dizendo que eram pães traspassados. Todas estas coisas simbolizam o Senhor Jesus Cristo que, como pão da vida, foi traspassado por causa de nossos pecados e de nossas transgressões. Junto a cada fileira coloque um pouco de incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. E porá sobre cada fileira incenso puro, e este será para o pão como memorial, uma oferta queimada ao Senhor. Levítico 24 verso 7. O incenso puro representa a perfeição da vida de oração e de intercessão de Cristo. A fragrância de sua vida era agradável às narinas do Pai. Os evangelhos mostram o incenso divino em sua vida ao revelar sua vida de oração. Este pão era o pão do memorial. Isto nos remete ao que Jesus disse a respeito de sua mesa na nova aliança. Ele disse que devemos fazer isto em sua memória. E, tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22 verso 19 e 20. A ideia do pão sendo assado simboliza seu sofrimento no Calvário. Estes pães serão colocados continuamente perante o Senhor, cada sábado. Cada sábado, Arão o porá perante o Senhor, continuamente, por todos os vossos dias, em oferta queimada, por um pacto perpétuo. Levítico 24 verso 8. O pão deveria ser colocado em ordem todo sétimo dia. O pleno descanso é encontrado somente em sua obra consumada. Os discípulos se reuniam para partir o pão uma vez por semana, no primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, reunidos para partir o pão, Paulo lhes falava, tendo a intenção de partir no dia seguinte, e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos 20 verso 7. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Levítico 24 verso 9. Deveriam comer no lugar santo, que traz consigo uma verdade tremenda por simbologia à luz do Novo Testamento, e para eles, e para nós, esta porção é coisa santíssima. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz irmãs e irmãos.